Você já sentiu que, apesar de todos os seus esforços, a prosperidade parece sempre escapar das suas mãos? Há casas que exalam abundância e leveza, enquanto outras, mesmo com trabalho duro e dedicação, lutam constantemente contra dívidas e dificuldades financeiras. O que poucos sabem é que, muitas vezes, a resposta está em detalhes sutis do ambiente, como o lugar onde você deixa seus sapatos ao chegar em casa. Os sapatos que usamos diariamente não são apenas proteção para nossos pés. Eles atuam como verdadeiras esponjas de energia. Cada passo dado nas ruas, cada encontro casual, cada ambiente carregado deixa marcas invisíveis nos nossos calçados. E quando trazemos esses sapatos para dentro do nosso lar, sem os cuidados corretos, estamos também convidando energias pesadas para permanecer conosco. Essa percepção não é nova. Em 1962, uma família italiana em grave crise financeira buscou orientação espiritual com ninguém menos que Padre Pio, o santo de San Giovanni Rotondo. Após seguir um conselho simples, mas poderoso, sobre como lidar com seus sapatos em casa, a família viu seu destino mudar completamente em apenas 3 meses. O pai, que estava à beira da falência, não só salvou o negócio da família, como também prosperou de formas que jamais imaginara. Mas será que isso é coincidência? Padre Pio, nascido em 1887, em Pietrelcina, Itália, foi um homem de fé inabalável e profunda ligação com o mundo espiritual. Conhecido por seus estigmas e dons extraordinários, ele também possuía uma sensibilidade rara para as energias que circulam nos ambientes e ensinava que o mundo espiritual e material estão entrelaçados de forma indissociável. Durante anos recebendo milhares de fiéis em busca de ajuda, Padre Pio observou um padrão curioso. Muitas das famílias que enfrentavam dificuldades financeiras apresentavam hábitos domésticos específicos relacionados aos sapatos. Maria Consuelo, uma viúva italiana que perdeu tudo após a morte do marido, relatou em seu diário um encontro inesquecível com o santo em 1958. Padre Pio, ao saber onde ela deixava seus sapatos ao chegar em casa, ficou visivelmente aflito e disse: "Aí está, a fonte da sua miséria. Corrija isso hoje mesmo e verá a providência atuar em sua vida." A mudança foi quase milagrosa. Maria conseguiu um emprego que não apenas pagou suas dívidas, mas também deu dignidade à educação de seus filhos. Mas qual é a explicação espiritual para este fenômeno? De acordo com os ensinamentos de Padre Pio, os sapatos funcionam como pontes entre o mundo exterior, carregado de tensões e impurezas, e o santuário íntimo de nossos lares. Em mosteiros antigos, já existiam rituais para a purificação dos calçados antes de se entrar em áreas sagradas. Um costume que, com o tempo, foi se perdendo. Padre Pio, com sua visão aguçada do invisível, via nos sapatos a origem de muitos bloqueios materiais nas casas. E essa sabedoria ressurge em outras tradições. No Feng Shui chinês e no Vastu indiano, há regras claras sobre onde os calçados devem ser deixados para garantir a harmonia e a prosperidade. Além disso, estudos modernos confirmam que sapatos transportam bactérias e resíduos de fora para dentro, reforçando a ideia de que eles são objetos limite entre o controlável e o caótico, exatamente como Padre Pio ensinava. Em 1962, um documentário italiano captou uma cena emblemática. Padre Pio, ao entrar na casa de uma família endividada, imediatamente apontou para o local onde os sapatos estavam acumulados e disse: "Assim como está, não há como a prosperidade morar aqui." Após reorganizar seus hábitos seguindo os conselhos do santo, a família experimentou uma virada financeira sem precedentes. A coincidência entre culturas distantes e a confirmação de estudos contemporâneos deixam claro: há algo profundo no que os sapatos representam energeticamente. Agora, nos próximos minutos, você descobrirá quais são os 3 lugares proibidos para deixar seus sapatos em casa e como esta simples mudança pode abrir portas para a prosperidade que você sempre desejou. Prepare-se. A revelação mais impactante ainda está por vir.
Padre Pio ensinava que o posicionamento dos sapatos dentro de casa não era uma simples questão de organização ou limpeza, mas uma chave espiritual para a prosperidade. Os sapatos, impregnados das energias da rua, quando deixados em lugares errados, bloqueiam o fluxo da abundância e instalam o que ele chamava de sombra de escassez no lar. Após anos observando padrões entre as famílias que buscavam seu conselho, o santo identificou 3 locais críticos que, se usados para armazenar sapatos, podem anular completamente as bênçãos financeiras. O primeiro lugar proibido é embaixo da cama. Durante o sono, nossa energia vital se expande e fica mais vulnerável às influências do ambiente. Quando há sapatos armazenados debaixo da cama, as energias densas que eles carregam penetram lentamente no subconsciente, programando a mente para padrões de perda, fracasso e dificuldades financeiras. Muitas pessoas que têm o hábito de guardar sapatos sob a cama relatam sonhos estranhos, sensação de cansaço ao acordar e, principalmente, dificuldades para concretizar planos financeiros. Segundo Padre Pio, essa prática cria uma verdadeira barreira invisível contra a prosperidade. O segundo local a ser evitado é próximo a plantas dentro de casa. As plantas, na visão espiritual, são antenas que captam e redistribuem energias sutis. Quando sapatos sujos e carregados de energias negativas são deixados perto delas, essas energias não apenas se fixam, mas são amplificadas e espalhadas para todos os cômodos. Padre Pio chamava isso de ciclo da quase prosperidade. Situações em que a pessoa trabalha duro, chega perto de grandes conquistas, mas algo sempre impede o sucesso total. Um bloqueio invisível que, muitas vezes, começa pela poluição energética das plantas do lar. O terceiro local, e o mais alarmante, é próximo à porta principal da casa. A entrada da casa é o portal das bênçãos. É por onde fluem oportunidades, abundância, saúde e boas notícias. Deixar os sapatos ali, especialmente virados para dentro da casa, cria uma barreira simbólica que impede essas energias positivas de entrar. Padre Pio era categórico. Sapatos desarrumados ou empilhados próximos à porta principal representam desordem energética e emitem um sinal de desvalorização para o universo, como se estivéssemos declarando, mesmo sem querer, que aceitamos o caos financeiro em nossas vidas. E o mais preocupante, a maioria das pessoas, por simples conveniência, adota exatamente essa prática. A longo prazo, esse pequeno hábito doméstico gera o que Padre Pio chamou de pobreza hereditária, um padrão de escassez que se perpetua inconscientemente por gerações. Histórias como a de Antônio Vespa, um comerciante italiano em dificuldades que seguiu rigorosamente as orientações do santo, demonstram a força dessa mudança. Ao simplesmente retirar os sapatos da entrada e guardá-los corretamente durante 40 dias, Antônio viu suas dívidas desaparecerem e novas oportunidades surgirem como nunca antes. Mas afinal, onde devemos guardar os sapatos para atrair prosperidade? Padre Pio ensinava que os sapatos devem ser armazenados em um armário fechado, preferencialmente voltado para o lado leste da casa, o ponto de nascimento do sol, símbolo de renovação e prosperidade. E mais, as pontas dos sapatos devem sempre estar viradas para a parede e nunca para a porta do armário. Essa posição cria o que o santo chamava de circuito de retorno, uma dinâmica energética que favorece a entrada e circulação contínua da prosperidade. Outro ponto crucial: nunca empilhar sapatos ou deixá-los desorganizados. Cada par precisa ter seu próprio espaço, representando o respeito pela ordem divina. A desorganização em algo tão simples quanto os calçados emite ao universo uma mensagem de despreparo para receber bênçãos materiais. Assim como os pés sustentam nosso corpo e nos levam adiante, os sapatos representam os caminhos que estamos trilhando espiritualmente. E ao cuidar da energia deles, cuidamos também dos caminhos que desejamos abrir para a nossa vida. Essas práticas simples, muitas vezes subestimadas, têm transformado destinos. E acredite, mudar a posição dos seus sapatos pode ser o primeiro passo para mudar toda a sua realidade financeira.
Mas antes de seguir, preciso te contar algo ainda mais impactante. O que acontece se você mantiver hábitos errados por muito tempo e como reverter padrões de escassez enraizados há gerações? Prepare-se, pois o próximo passo pode ser o mais importante de todos. Padre Pio advertia: a energia negativa trazida pelos sapatos mal posicionados não apenas bloqueia a entrada de prosperidade, como também se acumula com o tempo. Cada dia que um sapato permanece em um local proibido, reforça a barreira contra as bênçãos materiais. E quanto mais anos esse hábito persiste, mais difícil se torna reverter seus efeitos. Alguns lares, sem perceber, desenvolvem o que Padre Pio chamou de matriz de escassez, uma vibração energética tão poderosa que influencia não apenas o dinheiro, mas também a saúde, os relacionamentos e a autoestima dos moradores. A história da família Esposito de Nápoles é um exemplo impressionante. Por 3 gerações, eles mantiveram o hábito de empilhar todos os sapatos ao lado da porta principal. E por 3 gerações, enfrentaram falências, dívidas, negócios que não prosperavam e oportunidades que escapavam nos momentos decisivos. Quando finalmente aprenderam sobre os ensinamentos de Padre Pio e corrigiram esse simples hábito, experimentaram uma transformação tão rápida e profunda que inicialmente acreditaram ser coincidência, até verem o mesmo acontecer com outras famílias que seguiram o mesmo conselho. O acúmulo energético é ainda mais grave durante crises econômicas. Padre Pio alertava que em tempos de instabilidade, as casas que não corrigem seus bloqueios energéticos tornam-se como fortalezas contra a própria prosperidade. Enquanto algumas famílias parecem atravessar crises quase imunes, outras são atingidas de forma brutal, não apenas por fatores externos, mas também por padrões internos que inconscientemente sabotam o fluxo da abundância. E é nesse ponto que você precisa tomar uma decisão: ignorar este conhecimento ou agir. Sim, pode parecer estranho à primeira vista que algo tão simples quanto o lugar onde você deixa seus sapatos tenha tanto poder sobre sua vida financeira. Mas os milhares de testemunhos e relatos documentados por seguidores de Padre Pio ao longo das décadas não podem ser ignorados. Imagine sua casa como um sistema circulatório. A energia da prosperidade precisa fluir livremente, sem bloqueios. Quando seus sapatos estão posicionados de forma errada, eles funcionam como coágulos que impedem essa circulação. Não importa quanto dinheiro você ganhe, quantos empregos tenha ou quanto se esforce. Se o fluxo está bloqueado, a abundância não consegue permanecer. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas vivem a sensação constante de escassez, apesar de trabalharem arduamente. Se você enfrenta dificuldades financeiras persistentes, se oportunidades parecem se desfazer no último momento, ou se sente que, por mais que tente, nunca alcança estabilidade, provavelmente há bloqueios invisíveis em seu lar que precisam ser corrigidos. E a boa notícia é que mudar isso é simples. Você não precisa gastar dinheiro, não precisa de rituais complexos. Basta agir conscientemente. Reposicione seus sapatos hoje mesmo. Retire-os dos locais proibidos e guarde-os em um armário fechado, voltado para o leste, com as pontas viradas para a parede. Padre Pio recomendava um período mínimo de 40 dias de prática consistente para iniciar a reversão de padrões negativos. O número 40 não é aleatório. Nas tradições espirituais, representa um ciclo completo de transformação. É o tempo necessário para reprogramar a energia da sua casa e abrir espaço para a verdadeira prosperidade fluir. E lembre-se, não basta retirar os sapatos dos locais errados, é essencial colocá-los corretamente. A posição deles determina se você está criando um circuito de retorno da prosperidade ou um ciclo de bloqueio. Pense na sua situação atual. Contas que vencem em momentos difíceis, oportunidades que surgem quando você não pode aproveitá-las, uma sensação constante de luta sem recompensa. Tudo isso pode estar sendo influenciado por algo tão próximo e cotidiano quanto a entrada da sua casa. A decisão está em suas mãos agora. Você pode encarar este conhecimento como coincidência ou superstição
e seguir com os mesmos hábitos que, talvez sem saber, vêm limitando sua prosperidade há anos. Ou pode realizar uma simples mudança e observar nas próximas semanas como sua realidade financeira começa a se transformar. Como Padre Pio dizia, a fé verdadeira se manifesta na ação. Se este ensinamento tocou seu coração, levante-se. Agora vá até a entrada da sua casa e verifique. Seus sapatos estão bloqueando seu portal de prosperidade? Se estiverem, mude-os imediatamente para um armário fechado, conforme o ensinamento de Padre Pio. Este pequeno gesto pode ser o ponto de virada que sua vida financeira tem esperado há anos. E se você sentiu o impacto desta revelação, não pare aqui. No próximo vídeo, vamos revelar outra profecia extraordinária de Padre Pio. Este é o destino de quem tem uma cruz em casa. Profecias reveladas. Clique no card que aparece na tela agora e continue sua jornada de transformação espiritual e material. Que as bênçãos da abundância fluam livremente para o seu lar.